como já foi colocado, é um pouco da minha história, né? Eu gostaria de deixá-los assim bem à vontade, porque eu considero que é muito importante o trabalho de vocês, assim como também é fundamental para nós cristãos esse anúncio de evangelização que a Arquidiocese de Pouso Alegre está vivendo agora, que é a tomada de posse de um novo arcebispo. É um acontecimento de igreja, é um acontecimento de missão. Eu venho para essa arquidiocese a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco, e acolhi o pedido dele, transferindo da diocese de Jataí, onde fiquei 4 anos e 4 meses, e confesso a vocês que o momento é um susto que a gente leva, né? Lógico, né? Mas acolhi como a obediência que eu tenho ao Santo Padre e com uma certeza. Eu venho para uma arquidiocese como um pastor, e esse é o meu desejo, né? De ser aqui um pastor, um pai e um irmão. É isso que eu quero ser aqui. E venho justamente porque a arquidiocese tem uma linda caminhada com um pastor que aqui esteve, Dom Ricardo Pedro, há 18 anos, que fez a história, construiu essa igreja, né, e vem construindo essa igreja. E agora esse nosso irmão, também num gesto de muita humildade, ele passa a ser um bispo emérito, ele renuncia o seu pastoreio. Então eu acolho essa caminhada de Dom Ricardo Pedro com muita tranquilidade no meu coração, né? Porque eu tenho um conhecimento que eu venho para uma arquidiocese marcada por uma presença de igreja no sul de Minas Gerais muito bem posicionada. É uma arquidiocese que tem um clero bem preparado, um clero jovem, na sua maioria. Isso é um sinal de esperança para nós, porque o clero jovem nos ajuda, sobretudo, a entrar na dinâmica da atualidade, né? O ser igreja, os próprios apelos que a sociedade vem mostrando para nós. Então, o clero jovem, ele nos ajuda de uma forma, assim, podemos dizer, muito corajosa. Mas a arquidiocese, ela tem também um clero que já tem uma história, que já tem uma caminhada, que eu olho para esse clero como um alicerce da diocese, são as colunas da diocese. Então, portanto, é uma diocese que tem uma história e isso nos dá uma estabilidade na ação missionária. Um outro ponto que conforta o meu coração com relação à arquidiocese de Pouso Alegre, a grande preocupação que essa arquidiocese tem para com a formação do laicato. Isso é muito importante para uma caminhada cristã. É a formação que nos faz ser gente. A gente precisa buscar sempre. A arquidiocese, ela tem essa preocupação. E essa preocupação faz com que os leigos se sintam agentes, verdadeiros agentes, construtores do reino de Deus. Não são passivos, apenas ficam escutando, mas são agentes, fazem acontecer. E são verdadeiros protagonistas. Então isso para mim também é um conforto, né? Saber que eu estou chegando numa igreja que tem uma história e tem esse jeito de ser igreja, preocupada com a formação do laicato. Da nossa arquidiocese de Pouso Alegre, nós temos um membro que ele atua na CNBB, um leigo atuante na CNBB, ele colabora com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Isso é ótimo para nós. E um terceiro ponto que eu trago, assim, que me dá uma tranquilidade, é a cultura da religiosidade do mineiro. Quando nós falamos da igreja de Minas Gerais, nós falamos não de uma igreja piega, mas de uma igreja que se posiciona, de uma igreja que enfrenta desafios, né? Mas de uma igreja que tem uma raiz familiar.
Eu venho de uma família mineira, eu sou mineiro, venho de uma família mineira, minha educação religiosa, ela nasceu no lar, ela nasceu em casa, né, com a simplicidade dos meus pais. Essa característica de Minas Gerais, ela é muito clara para nós, né, a nível de Brasil. Quando nós falamos de Minas, nós falamos da acolhida do mineiro, mas também falamos dessa fé que o mineiro cultiva. E tenho, por uma experiência muito linda, dos anos que eu trabalhei no santuário em Aparecida, no estado de São Paulo, é marcante a presença do mineiro no santuário, e principalmente do mineiro do sul de Minas. Muitos peregrinos fazem caminhadas a pé, saem aqui, rompem essa serra a pé para chegar até o santuário. É uma devoção, mas também é uma firmeza na fé e acreditar na ação de Deus. Isso é importante para nós, né? Portanto, eu sinto que eu estou diante de uma igreja que não tem apenas uma história, mas é uma igreja viva. Uma igreja viva. E um quarto ponto que eu trago, que para mim também é uma satisfação, é uma igreja que está preocupada com a formação dos futuros padres. Por termos aqui na nossa arquidiocese o seminário, a dedicação dos padres que estão no seminário, isso nos mostra que somos uma igreja que olha para o amanhã. É fundamental a gente olhar para os seminários, para a formação dos futuros padres. E a nossa arquidiocese, ela não só oferece espaço, né, para outras dioceses, nós temos as duas dioceses sufragâneas que têm um seminário aqui também, em Pouso Alegre, mas que tem os seus alunos no nosso seminário de Pouso Alegre, mas é uma diocese que ela procura investir na formação dos futuros padres. E como que ela investe? Através de vários padres aqui que são formados, né? Outros que estão fazendo seus estudos, quer seja no exterior ou aqui mesmo no Brasil. Portanto, não é apenas a formação como leigo, é a formação também presbiteral. Isso é um conforto para nós. Então eu chego aqui com uma tranquilidade no coração. Eu disse a vocês no início que o meu grande desejo, e venho com essa consciência de ser o pastor, o pai e o irmão. Porque eu busco, junto com o Senhor Jesus, né, junto com Jesus, eu busco ser um servo amigo. É assim que eu me sinto. Um servo amigo. Então eu sou chamado por Deus para abraçar esse povo dessa igreja particular de Pouso Alegre, para que juntos, nós possamos dar glória a Deus, que nós possamos fazer com que Deus seja conhecido, a fama de Deus, né? E honrar Deus. É isso. Essa é a nossa ação. Então eu venho como um pastor, como um irmão, como um amigo, para continuar essa missão que vocês realizam. Não esperem de mim grandes reflexões teológicas, e muito menos sociológicas ou antropológicas. Não esperem isso de mim. Mas vocês podem cobrar de mim, se eu não estiver servindo o povo com amor. Isso vocês podem cobrar, porque essa é a minha missão. Eu venho para servir. E quero estar junto com vocês, para fazer acontecer essa igreja de Jesus Cristo que nós amamos. É para mim, assim, causa de muita alegria viver nesse momento de igreja, no pontificado do Papa Francisco, que vem provocando em todos nós, né, na igreja, mas em todos nós, e vem provocando sempre, né, posições novas. Vem provocando posições novas. Isso é uma graça para nós. Nós vivemos numa época de igreja em que somos chamados, conforme as palavras do próprio Papa, né, a viver em saída, ser uma igreja em saída, sair.
Então quem quer sair porque quer trabalhar, né? Quem não quer trabalhar quer ficar dentro de casa. Não é assim? Se eu saio, eu estou com disposição para um trabalho. E esse é o grande convite que o Papa Francisco está fazendo para todos nós. Somos uma igreja em saída, vamos sair. É assim que eu me coloco. Vamos juntos fazer acontecer a igreja, uma igreja em saída. Mas para vivermos essa igreja em saída, nós temos que estar atentos aos sinais dos tempos. Quais são os grandes gritos que essa região tem para nós? Qual é o grito do povo nessa região? Qual é o clamor do povo nessa região? E eu aqui estou para escutar e juntamente com vocês buscar caminhos novos para o grande grito que o povo está dando aqui. Eu reconheço e tenho a certeza de estar numa região onde questões sociais são gritantes, onde a violência se faz presente, porque é uma realidade da sociedade, onde as famílias estão vivendo situações de desestruturação. E nós juntos queremos encontrar uma resposta. E onde a juventude, sobretudo, está perdendo o seu gosto de sonhar. Então precisamos ir ao encontro desse jovem e ajudá-lo a sonhar, fazer um sonho juntos. Eu acredito que aqui nós vamos encontrar tudo isso. Então eu venho para trabalhar com vocês, para ser um evangelizador. Eu digo que nós precisamos ampliar o espaço nas nossas paróquias, para que o jovem possa participar de conselhos, quer seja o CPP, o Conselho de Pastoral Paroquial, até do Conselho Administrativo também. Mas nós precisamos acreditar no jovem, não podemos ficar olhando para o jovem só como futuro. O jovem ele é presente. Porque se ele for visto só como futuro, isso desestimula o jovem. Então a igreja ela precisa realmente criar espaços para que o jovem ele se sinta um protagonista da história da igreja nesse momento. E não apenas ficar preso no rito, ou seja, na dimensão celebrativa da igreja. O jovem ele precisa participar também da dimensão reflexiva, nos ajudar a refletir. Ele precisa estar presente, nós precisamos acolhê-lo com toda a sua instabilidade, porque muitas vezes a situação do jovem é justamente essa. A paróquia, ela oferece condições para o jovem, investe no jovem e no ano seguinte o jovem vai embora. Ele vai fazer uma faculdade ou arrumou um emprego. Tal. Então o jovem ele tem essa característica. Mas o importante é que nós estamos investindo e formando o jovem para que no amanhã ele seja um excelente cidadão. Hoje ele está em processo de formação. E o fato dele estar em processo de formação não pode ficar em segundo plano. Precisamos acolhê-lo. E saber escutar o jovem. E nem sempre é fácil. Não é muito fácil escutar o jovem. Porque às vezes ele chega até nós com tanta empolgação, e nós entramos com a nossa experiência, os nossos anos de vida, e a gente já corta na base. Quer dizer, não deixa o jovem expressar a sua empolgação. Eu já sei que não vai dar certo, você é jovem, essa é a expressão que a gente usa, né? Você é jovem e não vai dar certo porque eu já fiz isso antes e já vi que não vai dar certo. Não podemos partir disso, não, sabe? Precisamos dar uma chance ao jovem. A mim inquieta muito, sabe? O jovem não encontra espaço na igreja para ele viver a sua juventude. A sociedade agride a sua juventude como um todo, porque ela olha mais o jovem como um objeto de consumo, em grande parte. E o jovem ele se desestrutura diante disso, porque ele não consegue corresponder ao consumo como deveria. Aí ele vai buscar o dinheiro de uma forma mais fácil. E aí vai gerando violência e desencadeia aquilo que nós já sabemos. Então nós estamos diante realmente de um desafio e precisamos acreditar no jovem, fazer com que o jovem acredite nele. Vou conhecer as paróquias, né? Então eu parto de um princípio que nós precisamos estar mais próximos do povo.
precisamos estar mais próximos. Precisamos andar a pé. Sabe, nós padres precisamos andar a pé nas nossas paróquias. Eu tenho uma reflexão assim, que eu estou aprofundando a reflexão, ela não é conclusiva, sobre a pequenez. A pequenez. Se nós formos olhar a história de Maria de Nazaré, no primeiro momento que o anjo do Senhor vai ter um encontro com ela, ele vai dizer: o Senhor olhou para a pequenez da sua serva, para a pequenez da sua serva. É isso que nos faz cristãos, sabe? A gente precisa realmente acolher a nossa pequenez. A pequenez é a humildade. A diferença que hoje nós precisamos fazer na sociedade é essa. Ser humilde não é ser bobo. Eu não estou falando disso, porque o conceito é esse. Às vezes nós falamos assim, coitadinho, né? Tão humilde, tão bobinho, né? Não é isso. A pequenez, eu reconhecer que diante do Senhor eu não sou nada. Eu sou um pequeno mesmo. A maravilha que Ele realiza em mim diante da minha pequenez é obra dEle. E se nós formos olhar, não apenas Maria, que o Senhor a viu na sua pequenez, mas Paulo também. Paulo precisou cair. Precisou cair para ele saber. Bom, do cavalo a história conta, não sei se foi do cavalo, ele caiu. Ele falou que foi ao chão, né? E o que significa isso? A pequenez. O Paulo, ele era um todo-poderoso, mas quando ele foi ao chão, ele viu a pequenez dele. E podemos chegar mais perto. Teresa de Calcutá, ela mostra a pequenez para nós. Então, essa é a conquista, eu acho, da nossa vida. Sabe, nós precisamos realmente ir aprofundando isso em nós, porque o Senhor faz maravilhas quando Ele olha a pequenez do cristão. Quando Ele vai olhar, é isso, é a pequenez do discípulo, é a pequenez do cristão. E quando nós falamos de pequenez na sociedade hoje em dia, isso cai no ridículo, porque o mundo que nós vivemos, ele não vê essa situação como uma realização. A sociedade hoje, jamais ela vai querer olhar a pequenez como uma realização pessoal. Muito pelo contrário, é promoção. Não, nós precisamos realmente entrar nessa ação divina. O Senhor olha a nossa pequenez. Então esse é meu desejo. Eu disse a você, estou construindo. Oxalá que Deus me dê sempre a graça para ir continuar construindo, né, essa pequenez. Não tenho nada. Eu não tenho nada. E nós sabemos disso. Nós vivemos numa sociedade marcada, né, pelo descartável, né? Tudo é belo, tem que ser fascinante, mas em pouco tempo passa. Hoje eu tenho um celular que ele responde tudo. Amanhã eu não quero mais esse celular. Se eu puder ter um outro melhor. Então nós queremos sempre o mais. Aí vem a proposta evangélica: o mais é você ser o menos. Isso é evangélico. É você ser o pequeno. Isso vai fazer a diferença. Você disse algo profundamente fundamental. Quando falamos de pastoral, nós falamos de diálogo. É a base. Sabe? Nós não conseguimos entender um apostolado sem diálogo. Mas o diálogo, ele não pode e nem deve eliminar a individualidade. São Paulo fala para nós dos carismas. Né? Então, o diálogo é essa conversa, esse sentar junto, esse escutar, mas você tem o seu carisma.
E o outro também tem o carisma dele. E que muitas vezes nesse diálogo nós podemos até não chegar num comum acordo, mas refletimos, nos colocamos em aberto. Então, a pastoral é fundamental que exista o diálogo numa pastoral. Sem o diálogo, nós não realizaremos pastoral em espécie nenhuma. E a base do diálogo na pastoral é, para nós, a realidade. Nós precisamos ver a realidade que estamos inseridos. E quais os sinais dos tempos dentro dessa realidade. Então, é meu desejo, o fundamental do bispo, na sua caminhada, na sua diocese, é a visita pastoral. Então, na visita pastoral vai ser o contato mais próximo do diálogo, onde o bispo vai poder, eu pretendo, né, estar com o conselho diocesano, o CPP, o Conselho de Pastoral Paroquial, o Conselho Administrativo, as lideranças leigas da comunidade. Não só dentro dessa dimensão do diálogo, outros elementos na visita pastoral também. E depois a própria organização. A Arquidiocese de Pouso Alegre, ela tem uma organização pastoral muito dinâmica. E é isso que a gente precisa dar continuidade. Eu acredito que muitos desafios nós temos aqui nas nossas pastorais. Mas a base de toda a nossa caminhada pastoral no momento, documento de Aparecida e as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Que no ano que vem, 2015, nós iremos refazê-la, né? Nós, os bispos do Brasil, porque é o ano das diretrizes na nossa Assembleia. E depois das exortações do Papa Francisco, são esses os nossos direcionamentos. A nível de igreja, mas a base fundamental do nosso diálogo na pastoral é a palavra de Deus. Essa é a base fundamental. É a partir daí, dessa palavra. Porque ela provoca, ela suscita. É um desejo, né? E eu acredito que as pastorais já agem assim, porque nós temos uma organização pastoral aqui na Arquidiocese, que, pelo pouco que eu conheço, mais de informações ou de leitura, é uma pastoral que ela tem um fio condutor, ela tem um plano diocesano de pastoral. Então ela não acontece aleatoriamente, ela tem uma linha. E é justamente essa linha que a gente precisa colocar em concreto. As nossas diretrizes, elas apontam como uma caminhada pastoral as nossas urgências, chamadas urgências pastorais. Então nós vamos sim chegar ao povo, nós vamos chegar às pessoas, ou já estamos chegando, eu acredito, mas não como um oba-oba. Nós precisamos levar algo, e levamos Jesus Cristo, nada mais. É Jesus Cristo que nós levamos. O resto, né, são meios que para facilitar essa compreensão. E levamos Jesus Cristo. Então precisamos realmente chegar ao povo levando Jesus Cristo. Aí sim, eu acredito que nós temos muitas condições, quer seja as missões populares, né, as missões que as paróquias realizam, são meios de chegar ao povo. O missionário é aquele que chega ao povo. E o documento de Aparecida aponta isso para nós. Somos discípulos missionários. Todos nós. Essa é a consciência que precisa entrar no coração, na mente de todo cristão. O missionário não é só quem vai para fora do país, não é só quem fica padre ou que fica uma irmã religiosa, é todo cristão. Então, todos nós somos chamados a levar Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. E de uma forma muito simples, né? Que Jesus Cristo que nós levamos? É isso que a gente precisa se perguntar. Que Jesus Cristo que nós levamos? É o Filho único de Deus? Que veio para nos salvar? É Ele? Estar em saída é apenas isso, é levar Jesus Cristo. É um reconhecimento de uma igreja que caminha. Isso é para nós uma grande graça.
podemos olhar para essas duas pessoas e reconhecer nessas duas pessoas que elas viveram atitudes e tiveram ações que agradaram o coração de Deus e confortaram o nosso coração também. E um segundo ponto é percebermos que um processo de santificação, né, ele não é algo para além dos séculos. Nós vivemos este ano, né, a canonização dos dois papas, João 23 e João Paulo II. Então, de repente, você fala, puxa, mas eu conheci, eu vi, né, o Papa que hoje é santo. O que é isso? Então, vem mostrar para nós que todos nós somos chamados à santidade. E que não é algo extraterrestre, não é. Sabe? É algo muito real. Então, quando uma igreja procura trabalhar esse processo a partir de fiéis, de membros da sua igreja particular, isso é um sinal da graça de Deus, que a gente precisa trabalhar. E é um exemplo para todos nós, né? Feliz a igreja que consegue fazer isso. A igreja particular, né? Que no caso a nossa arquidiocese. Somos todos povo de Deus e precisamos criar canais de comunhão e não construir muros. Para criar o canal ou canais de comunhão, nós precisamos ir ao encontro, sabe, num diálogo, em parcerias diante de situações, né, de carência da população. Não podemos nos colocar como inimigos. Nós amamos um único Deus. E não precisamos também, sabe, de ir buscar quem saiu dessa igreja e foi para outra. Eu não trabalho com esse princípio. Sabe? A ação evangelizadora, ela precisa realmente fortalecer o fiel, enraizar o fiel em Jesus Cristo. Se ele não sente que essa igreja responde, ele vai para outra, mas que ele ame Jesus Cristo, porque a preocupação é justamente essa. Alguns irmãos deixaram a igreja católica, mas não deixaram Deus. Então nós precisamos rever como é que está caminhando a nossa organização, a nossa paróquia, a nossa diocese. Mas não ficar batendo de frente. Nós precisamos ter essa consciência, somos todos irmãos. E queremos construir um mundo justo, um mundo fraterno, um mundo querido por Deus. Se você encontra esse caminho para construir esse mundo, ótimo. Mas seja autêntico. Seja autêntico. Não precisa ser agressivo. Porque o irmão que é irmão, ele não é agressivo. Ele é irmão. E não precisamos ficar batendo de frente um com o outro. Precisamos construir junto. Eu sei que é difícil. O diálogo interreligioso, ele é muito difícil. Nós temos um ideal. E às vezes quando a gente chega na prática, nós acabamos encontrando pessoas que infelizmente trazem ranços de situações dessa igreja ou daquela, às vezes da igreja católica mesmo. São pessoas que não conseguiram trabalhar esse ranço. E elas levam isso para uma outra igreja que vão. Isso não é bom. É terrível, né? Quando você muda de espaço e leva o ranço do espaço anterior. Eu acho que não é por aí. Precisamos, sim, intensificar o diálogo, fortalecer o diálogo, precisamos, e como irmãos nos dar as mãos para construir o bem. A igreja no Brasil, ela se preocupa, de 5 em 5 anos a igreja no Brasil, ela
constrói a campanha da fraternidade ecumênica. Parece que vai ser acho, em 2015 ou 2016, se eu não me engano. A próxima campanha da fraternidade vai ser ecumênica. E nós sabemos que às vezes o resultado é pequeno, muito pequeno. Mas nós estamos dando passos. Estamos dando passos. E precisamos crescer mesmo, viu? Precisamos crescer. E crescemos no diálogo. E não tenha dúvida que é em qualidade, sabe? E fiéis que assumam um compromisso. O Papa Francisco, ele diz para nós, na sua exortação apostólica, algo muito interessante. Ele faz a seguinte afirmação: muitos fiéis, quando termina a missa, após a missa, eles não querem nem cumprimentar o padre, sabe? Já querem, desculpe da expressão, já querem ir embora logo, né? Por quê? Com receio que o padre o convide para assumir um compromisso. Então é preferível já ir embora logo, né? Termina a missa. Então nós temos esses fiéis. Nem todo cristão, frequentador da igreja, precisa estar numa pastoral. Não precisa, nem todos. Porque nós nem temos tanta pastoral assim para atender todos os carismas. Mas ele tem que ter a consciência de que ele é sal da terra, luz do mundo. Então, ele não tem uma pastoral na comunidade, mas ele tem um comportamento justo na sociedade. Ele defende as verdades evangélicas na sociedade. Ele é um profissional justo, franco. É a pastoral dele. Ele é um excelente pai de família. Não é um traidor. É uma excelente mãe de família. Assume as suas responsabilidades de esposa, de mãe, de mulher profissional. E não está em nenhuma pastoral da igreja. Mas vive a sua dimensão cristã. Então essa consciência a gente precisa ter. Esse é, para mim, o cristão, né, de qualidade. É disso que a gente precisa. Agora é lógico, nós convivemos com, né, uma realidade assim muito plural nas nossas assembleias, né? Nós sabemos que temos muitos dos nossos irmãos que eles vão para a igreja, desculpe da expressão, mas são um espanador, sabe? Vão ali porque está com uma fé muito individualista, muito para si, né? Eu vou, é minha devoção, é o meu Deus, e acabou. Eu nem tenho a dimensão da comunidade. Mas ele é um irmão, eu não posso desprezá-lo. Ele tem a sua fé. Então preciso acolhê-lo desse jeito. E temos aquele outro que é engajadíssimo. E temos aquele outro ou aquela outra que todas as pastorais, se puder, ela está presente. Não abre mão, né? Está lá 10, 20 anos, mas está em várias pastorais. Temos também. Então é essa diversidade que faz acontecer a nossa igreja. Eu diria assim para você, filha, é um mosaico. E se tira uma pedra, fica um buraco, né? É um mosaico. Isso nos faz ser igreja. Mas todos nós temos a função. E temos que ter essa consciência. Construtores do reino de Deus. Para uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais justa. Todos nós. E cada um vivendo bem o seu papel. Eu resolvi, quer dizer, antes de eu vir para cá, eu conversei com o Núncio, né, e considerei que seria bom eu chegar já na semana da posse. Um dos fatores que eu tinha diocese lá de Jataí, que eu precisava também encerrar, de pendurar as chaves, né, e marcar cada chave de onde que é, né? Era uma missão que eu tinha que fazer lá. E depois eu considerei também que para Dom Ricardo Pedro era muito importante que ele vivesse esse tempo, sabe? Porque a sensação ela deve ser muito dolorosa, gente. Deve ser muito dolorosa, né? Eu fiquei emérito. É como, não sei se tem alguém aqui que é aposentado,
né? Parece-me que não, né? Mas quando você aposenta, você fala, você tem uma sensação assim, e agora? Para que eu sirvo? Né? Então eu preferi também que Dom Ricardo Pedro pudesse viver esse tempo dele. É dele esse tempo. Eu vou chegar na diocese, eu vou olhar, contemplar e voltar. É direito de Dom Ricardo. Como também eu estava vivendo lá na minha diocese. E escolhi também fazer um retiro, porque toda missão, toda grande missão, ela é precedida de um tempo de reflexão. Jesus mostra isso para nós. Todas as decisões de Jesus, elas foram precedidas, ele se recolhia, ele se retirava. Ele se retirava. E isso para nós é importante. Em qualquer decisão da nossa vida, nós devemos nos retirar, em escala menor, em escala maior, mas devemos nos retirar. Então eu escolhi fazer um retiro uns dias antes, para poder estar mais junto de Deus. E a minha escolha foi fazer num mosteiro. Eu fiz no mosteiro em Vinhedo, no estado de São Paulo. Facilita muito, sabe? Porque mosteiro já é silêncio por natureza. Então, aquilo facilita a gente, né? Mas o silêncio nos ajuda, a mim ajuda, né? A entrar em si e refletir. E depois com os monges, né? Eles têm uma liturgia assim muito viva, muito monacal, e aquilo eleva a alma, a minha pelo menos, né? Eleva a alma, sabe? Você está aqui respirando aquele clima, aquela melodia na liturgia. Então, para mim, me fez bem, né? Me faz bem. E esse também me fez bem, né? Fiquei 4 dias lá com eles. E considerei que chegar agora na semana da posse, né, é até melhor para o próprio clero, para a igreja, né, e para mim também, porque a gente chega, vive esse momento da acolhida e depois nós entramos no nosso cotidiano. Não articulei muito não, mas é isso. Essa é a experiência, né? É muito importante vocês perceberem, eu estou começando tudo de novo. Estou começando. E serão novas surpresas, ou outras surpresas. Mas também, dentro dessas surpresas, eu tenho consciência que eu vou encontrar novas aventuras divinas. É um começar, né? E a gente tem que ter a disposição, porque é uma ação de Deus. Eu estou com 60 anos. Você falou que eu estou ficando velho junto com a cidade. Acho que a cidade é um pouco mais velha do que eu. Né? E me sinto disposto, com toda a minha energia, para começar tudo de novo. Né? Ou começar outro. Não é outra coisa, sabe? Porque eu não venho do nada. Eu já tenho uma caminhada como bispo. Aprendi um pouco a ser bispo. Não sei de tudo, não. E aqui vou aprender também mais ainda, acredito. Mas é um começar. Não é um recomeçar. É um começar. E é nesse começar que a gente vai viver, então, as aventuras, né, as surpresas. Mas tudo é graça. São Paulo diz isso para nós, né? É graça sobre graça. Assim eu vejo. Tanto as surpresas, quanto as aventuras que virão. Graça sobre graça. É assim a nossa vida, não é? A nossa vida não é assim? Há certos momentos que nós esbarramos com algumas surpresas, que eu imagino, mas agora que chegou isso para mim, nesse momento, se eu me sentir limitado, enfraquecido, eu estou olhando muito para mim mesmo. Eu preciso perceber e devo perceber, que aí está o agir de Deus, é a graça de Deus. Graça sobre graça.
Agora, depois da posse, eu deverei me encontrar com as lideranças, né? Primeiro o Conselho de Presbíteros, depois a Pastoral Presbiteral, né? Para mim poder, o coordenador diocesano de pastoral, né? E começar a ver a agenda, porque infelizmente, não sei se contigo é assim, mas a agenda ela acaba virando uma muleta na nossa vida, né? E quando você tira a muleta, a gente cai, né? Então eu, de repente, a minha agenda ficou limpa. Ela estava lotada, sabe, para esse ano de 2014, né? E a partir de maio para frente, ela começou a ficar enxugando, e agora ficou limpa, né? Então eu vou ter que preenchê-la, deverei preenchê-la novamente, né? Sabe? Então, assim eu vejo, o caminho deverá ser esse, né? Sentar com as lideranças e para escutá-las. Sentar para escutá-las. Eu não tenho projeto nenhum. Vou continuar a ação evangelizadora dessa arquidiocese, à luz da palavra de Deus. Antes de irmos para o café, eu quero parabenizá-los. Para mim é muito importante o profissional da comunicação. Nós não conseguimos construir um mundo melhor sem vocês. Então quero parabenizá-los pelo profissionalismo, por você acreditar que através do veículo da comunicação você passa não apenas as suas receitas, mas que você passa, né, uma convicção. O seu trabalho é muito digno e muito obrigado. Eu espero estar sempre pronto a atendê-los, né? Não se intimidem de me procurar, né? Se eu não souber responder, eu não sei responder, né? Às vezes a gente fica meio inquietos com alguns temas, sabe? Nós precisamos levar a verdade para o povo. E são vocês. Sabe, eu os considero, sobretudo profissional da comunicação que mantém uma fé, que acredita em Deus, como verdadeiros evangelizadores. Então, muito obrigado a vocês.